Vamos orar, meus irmãos, consagrando ao Senhor esse nosso gesto. Não foi ato profético não, viu, irmãos? Posso lhes garantir. Teve nada a ver com isso. Foi só um gesto de compromisso pessoal. Vamos orar? Deus querido, nós queremos entregar ao nosso próximo ano o nosso propósito de ler a Tua Palavra toda. Não por um hábito religioso, não porque nisso ou por isso acontecerá algo misticamente abençoador na nossa vida, mas pela Tua própria Palavra, baseado nas promessas, ó Deus, que ela contém, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Salmo 119, 105, de que através dela nós já somos limpos pelas palavras de Jesus, João capítulo 15, de que ela é espada de dois gumes, Hebreus, de que ela é inspirada pelo Senhor, Timóteo capítulo 3, promessas que são em si suficientes para nos motivar a gastarmos todo dia, investirmos todo dia tempo com a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esta cultura em nossa igreja, não apenas da leitura diária, mas da devocional, tempo de oração, do envolvimento com missões, na adoção de missionários, no evangelismo pessoal. É só isso que nós queremos, ó Deus. Em uma cultura evangélica com tantos modismos, com tantas invencionices, nós queremos o bom e velho evangelho. Apenas fazer aquilo que a Tua Palavra já nos ordena que nós possamos fazer. Ajuda-nos pela Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vamos retomar hoje e agora chegamos à nossa nona parte da nossa caminhada na primeira carta de João. Abra sua Bíblia comigo em 1 de João capítulo 1, 1 de João capítulo 4, onde nós vamos, na nossa caminhada, na nona parte, continuar com o nosso tema geral da carta de João, que é a firmeza daquilo que cremos, fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. A firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. Agora no capítulo 4, meus irmãos, João vai nos trazer a seguinte lição da mensagem de hoje. O discernimento das influências espirituais promove a comunhão em Cristo com os irmãos. O discernimento das influências espirituais promove a comunhão em Cristo com os irmãos. É isto que nós vamos comprovar, esta tese que nós vamos embasar no texto que você tem à sua frente hoje. E antes de nós continuarmos, vamos ler o texto, só que nós vamos incluir no capítulo 4, na leitura, o último versículo do capítulo 3. Vocês já vão entender por quê, mas para que a gente possa depois explicar, precisamos ler agora. Então, capítulo 3, versículo 24, e aí sim o capítulo 4, do 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor: os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Capítulo 4. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo não os ouve, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Obviamente, meus irmãos, o tema de hoje é o Espírito Santo e aquilo que ele instrui, e o Espírito não Santo, o espírito do maligno e aquilo que ele instrui
e como isso serve para diferenciar quem é de Deus e quem não é de Deus. Ora, da mesma maneira que nos tempos de João, nós vivemos em dias onde há todo tipo de ensino fora das Escrituras, todo tipo de heresia, todo tipo de invencionice, umas menos maléficas, menos ruins, e outras muito ruins e muito maléficas. O grande problema, meus irmãos, talvez nem seja essas que são claramente heresias, pelo menos no seio da igreja, mas aqueles ou aquelas que trazem aquela meia-verdade. É aquele bolo formigueiro que você não sabe se é branco ou se é preto, ou marrom. É aquela coisa misturada. É aquela coisa que está contaminada só um pouquinho. Mas como nós vimos, inclusive, num texto hoje na EBD, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, no tempo de João, pegando carona no versículo 24, ele vai começar a falar sobre isso. Mais uma vez, João introduz o assunto dessa nova sessão no último versículo da sessão anterior, aquele que nós lemos, que termina do seguinte modo: sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aí ele pega o gancho e começa a falar do Espírito verdadeiro, o de Deus, e o Espírito falso. A presença sublime do Espírito Santo foi algo prometido pelo Senhor, inclusive no Evangelho de João, no capítulo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Perdão, no capítulo 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Isso é João capítulo 14, versículos 15 até o 17. O mesmo apóstolo João está ecoando as palavras que ele ouviu de Jesus lá enquanto andava com ele. João está ecoando essas mesmas palavras no versículo 24. Obediência e habitação do Espírito andam juntas. Não tem como, meus irmãos, ser cheio do Espírito e estar em desobediência. As coisas são canceladas entre si. Se você anda em obediência, você será cheio do Espírito. Muito diferente, talvez, do que alguns que vieram de outros movimentos, de outras igrejas, já ouviram. Pessoas que confundem manifestações supostamente espirituais como alguém que é cheio do Espírito. Quando nós olhamos a receita de Paulo de alguém que é cheio do Espírito, em Gálatas ele diz que essa pessoa é cheia do quê? De amor, de longanimidade, de domínio próprio, de temperança, dependendo da tradução. Ou seja, não é aquela manifestação estrambólica que ele tem, mas um caráter que reflete a pessoa de Cristo. Agora no capítulo 4, João vai então, meus irmãos, explicar mais sobre o Espírito Santo e os espíritos contrários a Deus. Antes de nós entrarmos, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, irmãos. Quando nós falamos sobre ensinos de espíritos contrários a Deus, nós não estamos dizendo que a pessoa que ensina algo contrário à palavra está endemoniada. Mas nós estamos dizendo que, se existe um Espírito da verdade, João capítulo 14, se alguém ensina a mentira e ela não vem de Deus, esta pessoa o faz influenciado por um espírito maligno. Não precisa estar endemoniado para isso. Você pode, não dando ouvidos à palavra de Deus e ao Espírito Santo, você vai ter que ouvir ao espírito da mentira. Porque só tem dois, meus irmãos, não tem um reino neutro. Tal coisa de Deus, tal coisa não é. Tudo aquilo em que há verdade, toda verdade, em última análise, é de Deus. E toda mentira é do diabo. Assim, nós vamos hoje ver, meus irmãos, que o discernimento da onde vem a influência espiritual vai promover uma maior comunhão em Cristo entre os irmãos, porque separa aquele que vem de Deus e aquele que não vem. Nosso texto começa no versículo 1, repetindo, dizendo o seguinte: Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nosso primeiro ponto dessa noite é o seguinte: julguem os espíritos para não serem enganados por falsos profetas. Julguem, analisem, escrutinem os espíritos para não serem enganados por falsos profetas. Queridos, nunca confunda sobrenatural como sendo algo divino.
Nunca associe as duas coisas como sendo uma coisa só. Nunca confunda o sobrenatural como necessariamente sendo algo de Deus. Porque desde os tempos antigos no Egito já haviam coisas sobrenaturais e que obviamente não eram de Deus. Quando Moisés se apresenta diante de Faraó, os primeiros sinais que Moisés faz, os feiticeiros do Egito replicaram, fizeram também. E assim, isso foi inclusive instrumento da parte de Deus para endurecer ainda mais o coração de Faraó. Nos tempos apostólicos, quando os apóstolos pregavam, haviam pessoas que tinham espíritos de adivinhação. E quando esse espírito era repreendido pelo apóstolo, aquela pessoa parava de fazer a adivinhação. A pergunta é, se fosse algo vindo de Deus, como poderia um apóstolo expulsar um espírito que fosse divino? Obviamente, sobrenatural, porém maligno. De forma semelhante, na igreja de Corintos, igual os destinatários de João, haviam diversas manifestações que o apóstolo repreende, dizendo que eram na verdade coisas destinadas à sua imaturidade, ou seja, muito parecido com o que se vê hoje. Alguns dos irmãos não são tão rodados como eu, apesar de sempre ter congregado na nossa denominação, a não ser alguns breves anos em que eu fui pastor na Igreja Batista Regular, eu sempre trabalhei, meus irmãos, com muitas organizações interdenominacionais. É impressionante, meus amados, que andando em diversos cultos você vê de tudo. E todas essas coisas são tão interessantes porque muitas vezes você via as pessoas mais carnais do mundo. Pessoas que não tinham nenhum comportamento cristão, mas tinham manifestações em que as pessoas acreditavam que era sobrenatural e porque tal e tal pessoa era de Deus, era uma manifestação de Deus. A maior parte das vezes era apenas imaturidade, meninice, algo que se chama milagre, mas não é. Ou seja, algo interessante no meio evangélico é que milagre em uma igreja, via de regra, é de Deus, porque aconteceu dentro da igreja evangélica. Mas o milagre que acontece no centro espírita é do diabo. Nós temos essa dicotomia. Se alguém vai numa igreja tal, ou pelo menos que se chama igreja, está na placa, e vai lá e ele é curado, automaticamente alguém diz, Deus curou aquela igreja, é do poder. E é tão interessante, meus irmãos, que às vezes a mesma pessoa vai na semana seguinte, no centro espírita tem aquela tal da cura espiritual, que obviamente é obra de demônios, e aí a pessoa é curada, e aí o que o crente fala? Ah, não, mas lá é do diabo. Como que nós discernimos, meus irmãos? Nós discernimos seguindo aquilo que a palavra de Deus vai nos falar essa noite. Muitas vezes, nós vamos apenas ter cautela com aquilo que acontece. Mas é importante que nós, repetindo, não coloquemos no crédito de Deus tudo que é sobrenatural ou tudo que é, entre aspas, bom, porque nós achamos que o que é bom vem de Deus, quando na verdade o inimigo se transforma em um anjo de luz, para enganar muitas vezes, como diz a palavra de Deus, até os escolhidos, se possível fosse. Ou seja, há um fascínio pelo desconhecido, que mexe com os sentidos e que torna a coisa mais emocionante. Um culto onde apenas, entre aspas, há um bom louvor, onde há uma exposição da palavra, um testemunho missionário, esse não é um culto poderoso, porque não teve uma manifestação de alguma coisa. Você já parou para pensar que se nós olharmos na palavra de Deus e você pegar agora na sua leitura do ano inteiro, um caderno de anotação e você anotar todos os eventos sobrenaturais, mal vai dar para preencher uma folha. Comece lá desde o começo com a criação do mundo, que já é para lá de sobrenatural. E quando você começar a caminhar, meu irmão, você vai perceber, em muitas das coisas que a palavra de Deus fala, que a prioridade nunca foi o sobrenatural. Na verdade, na história de Israel, passaram-se décadas e décadas e décadas sem absolutamente um único milagre acontecer. E que o homem, por exemplo, que inaugura o Novo Testamento de João Batista, não fez milagre algum, não deu sinal algum. Ou seja, há na mentalidade cristã uma distorção daquilo que tem o real valor em relação à palavra de Deus, em relação aos supostos milagres ou sinais ou qualquer coisa assim. Mesmo, meus irmãos, quando Deus realmente ou quase certamente agiu,
isso se torna a coisa mais importante. Quer ver só um caso hipotético? Bem, lá estava o Pedro. E o Pedro testemunha em algum lugar que ele era bandido. Além de bandido, ele tinha 3 tipos de câncer diferentes. E também tinha AIDS, porque ele havia se tornado homossexual e se prostituía. Então ele fez um pacto com o diabo, desceu ao inferno 3 vezes. Não sei que graça tem descer ao inferno, mas o povo vive dizendo por aí que desceu ao inferno, mas tá bom, então ele foi também. E todos se enchem de maravilha por causa do testemunho do Pedro, porque um dia alguém compartilhou o evangelho com ele e ele aceitou a Jesus e houve uma transformação na sua vida. Desde o processo de salvação dele, também curou todas as suas doenças, o transformou num homem de verdade e lhe deu até uma família. Onde vai acabar isso? Turnê nacional, DVD gravado e nome badalado no meio evangélico, porque o testemunho dele é tremendo. Na mesma semana, aquele mesmo evangelista que ganhou Pedro, ganhou o José. O José era um homem duro, mas um homem respeitado, pai de família, trabalhador, incrédulo, mas ouviu o evangelho. Mesmo com tudo isso, ele também se entregou. Adivinha só? Não tem turnê, não tem DVD, não tem nome badalado no meio evangélico, porque ele era apenas um homem comum que aceitou Jesus. A igreja evangélica não percebe que o maior milagre é simplesmente um coração endurecido se entregar a Jesus. Não importa se ele era Hitler ou Madre Teresa de Calcutá. Não importa se era a pessoa pior que a história da humanidade pode apontar, ou uma pessoa dita pela história da humanidade como muito boa. O que importa é que o sobrenatural é destacado por Deus, por aquilo que Ele faz. E assim, meus amados, nós temos que julgar o Espírito pela obra real, segundo a palavra de Deus, e não pelo exterior, não por aquilo que Ele faz aos olhos das pessoas como sendo algo mais importante. Não creamos em qualquer coisa apenas porque faz nossos olhos saltarem das órbitas e o nosso coração bater mais forte. Vamos crer naquilo que Deus exalta como realmente importante através das Escrituras. Há muitos anos atrás, eu já contei esse exemplo, mas eu quero repeti-lo aqui. Eu estava em um acampamento, como disse para os irmãos, eu sou rodado. Uma das denominações, na época apenas pentecostal, hoje para lá de neopentecostal no Rio de Janeiro, completamente fora daquilo que eu convivi há 20 e tantos anos atrás, e eu estava tocando teclado no acampamento deles. Quando eu estava indo para o acampamento, eu perguntei ao irmão que estava à frente, quem vai ser o preditor? E ele falou, acredite se quiser, Russell Shedd. Falei, não é possível. Como você conseguiu? Aí ele contou que Deus abençoou uma desistência, ele conseguiu agendar o Dr. Russell Shedd para o acampamento. Eu falei, isso eu quero ver. Um monte de jovens, naquela época não falava assim, né? Mas que estão acostumados a reteté, naquela época não tinha esse termo, que estão acostumados a aquele culto mais pentecostal possível, ouvindo um homem que ele não sai do lugar do Dr. Russell Shedd. Ele não tem um texto italiano, ele fica bem aqui, o tempo todo, e gesticula pouquíssimo. Mas quando ele pregou, eu olhei ao redor, 500 e tantos jovens, e você literalmente, meus irmãos, podia ouvir, uma agulha é um exagero, mas quando alguém derrubava uma caneta, você podia ouvir quando alguém engolia, silêncio absoluto, e a palavra de Deus sendo sorvida, bebida, por gente que estava faminta, porque não era alimentada no dia a dia nas suas igrejas. E continuaram não sendo alimentados, porque depois as igrejas voltaram para a mesma coisa que eles estão acostumados. Isto é poder do Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo agindo. Quando Ele, através da sua palavra, convence o coração, toca o coração, edifica o coração, tira você, meu irmão, de onde você está, para um lugar mais perto da vontade de Deus. Este é o verdadeiro sobrenatural de Deus. Quando você é convencido do seu pecado, assim como eu, nós passamos a entender de Deus algo que nós não entendíamos antes. Passamos a tratar o nosso cônjuge de uma maneira que não tratávamos antes, porque agora entendemos de Deus pela sua palavra, algo que não tínhamos entendido antes. Ou seja, será que nós estamos discernindo os espíritos e verificando na nossa vida qual é a verdadeira intimidade com Deus? Meu irmão,
Nenhuma programação, nenhum evento na sua vida substituirá o dia a dia em que você estará com o Senhor diante da sua palavra de joelhos. Nada substituirá isso. Julguem os espíritos para não serem enganados por falsos profetas. Segundo lugar, essa noite, julguem os espíritos segundo os ensinos por eles promovidos. Versículo 2 nos traz o seguinte: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne. Que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O texto continua, meus irmãos, no versículo 2 e versículo 3, e João agora nos dá o critério pelo qual julgamos o falso profeta dos verdadeiros mestres. E o espírito que está por trás deles, dos falsos mestres, diferenciando do Espírito Santo. Qual é o critério? O ensino em particular aqui tem a ver com a cristologia, a doutrina de Cristo. Mas vamos falar sobre isso primeiro? Qual era a doutrina que eles estavam atingindo? Eles estavam negando a encarnação, dizendo que Jesus não havia sido carne e osso. Alguns diziam que ele era apenas, como diz no Nordeste, uma visagem. Que ele era apenas um fantasma. Que ele não tinha carne e osso. Aparentemente não leram os evangelhos, quando viram que Jesus sangrou, que Jesus comeu, que Jesus dormiu, que Jesus se cansou. E é por isso, meus irmãos, que no capítulo 1, que nós vimos na primeira mensagem, o que é que João fala? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ora, eu nunca vi um fantasma, nunca vi um espírito, mas diz a lenda que eles não dá para serem apalpados, não é verdade? Eles não têm matéria. E o texto diz, e João sabe muito bem disso, porque na ceia, onde é que estava João? Deitado no ombro de Jesus. Ô inveja! Nós apalpamos o verbo da vida. Nós sabemos que ele é de verdade. E o espírito do engano, o espírito do anticristo, meus irmãos, estava semeando no meio da igreja, através de falsos mestres, a negação da encarnação de Cristo. Pastor, mas qual a importância disso? Sério? Como é que você crucifica alguém que não tem corpo? Como é que você derrama o sangue para a remissão dos pecados de alguém que não tem corpo? Se você nega a encarnação, você nega a redenção, você nega a justificação, e nós não temos salvação. Ou seja, atacar a cristologia, meus irmãos, a doutrina de Cristo, é a pior heresia que pode haver no meio cristão. O ensino que eles estavam aqui, meus irmãos, tinha a ver, por exemplo, com os unitaristas, que também negavam que Jesus fosse uma pessoa distinta do Pai. Eles diziam também naquela época que Deus Pai havia se tornado Deus Filho, que havia se tornado Deus Espírito. Esquecendo, por exemplo, de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 4, onde Jesus está sendo batizado, lá na água, molhado, uma voz vem do alto e o Pai diz o quê? Este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer, ou em quem me compraz, depende da tradução. E na mesma hora o Espírito Santo vem na forma de uma pomba, ou seja, as três pessoas da Trindade no mesmo momento, no mesmo lugar, se manifestando de três formas diferentes. Os unitaristas nos nossos dias são representados pelos da seita chamada Árvore da Vida. Na mesma época, ou pouco depois, na verdade, alguns séculos depois, vieram os arianos, hoje representados pelos testemunhos de Jeová, que negam a natureza plenária, divina de Cristo. 100% Deus, 100% homem. Ário foi combatido por homens como Anastácio, homens como Nicolas. Sabe quem é esse? Papai Noel. Papai Noel não existe, mas Nicolas, um cristão fabuloso, foi usado por Deus para combater a heresia ariana também, no quarto século. Ou seja, as mesmas coisas daquelas épocas estão hoje presentes, sendo atacadas. Docetistas, modalistas e outros persistem em atacar a pessoa de Cristo. O verdadeiro cristão reconhece isso, se rende às Escrituras, por mais que algumas coisas, meus irmãos, você possa não compreender. Pastor, me explica a Trindade. Eu vou devolver para você, me explica primeiro.
Como é que você vai, meu irmão, colocar num cérebro humano algo que não há paralelo na criação do homem? Qualquer metáfora, qualquer ilustração que eu possa lhe dar é incompleta. Porque eu sou eu. Mas nosso Deus é um Deus trino, mas é um Deus uno. Não adoramos três deuses, mas adoramos um Deus que se manifesta em três pessoas. Ah, pastor, não consigo entender isso não. Meu irmão, não entenda. Aceite. Há muitas coisas na Bíblia, meus irmãos, que eu também não consigo entender. Eu não consigo entender como um Deus santo pode eleger um homem pecador. Mas eu aceito, ó como eu aceito. Eu não consigo entender porque sequer ele morreu por mim. Porque sinceramente, eu não morreria nem por mim, quanto mais por você. Mas ele o fez. Quantas coisas, meus irmãos, na palavra nós olhamos e não conseguimos compreender. Você que já fez faculdade, sua cabeça inclusive foi cheia de física, química, filosofia, com certeza, como é que você consegue compreender que a matéria vem do nada? Contudo, em Gênesis capítulo 1, nosso Deus abre a sua boca e a matéria vem do nada. Em Hebreus capítulo 11, isso é reafirmado. A fé não é cega, meus irmãos, a fé é baseada na razão de que um Deus todo-poderoso pode fazer exatamente tudo aquilo que Ele promete ou que diz que fez na sua palavra. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, nos dias de João, nos dias de hoje. Porém, eu não creio, meus irmãos, que João está aqui nos dizendo apenas sobre ataques à pessoa de Cristo. Nessa questão em particular é a encarnação. Contudo, existem diversos desvios doutrinários hoje, como sempre houve, em toda a história da igreja. Ainda no primeiro século, Judas nos conclama, no versículo 3 e 4, amados, presta atenção, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, ou seja, ele queria fazer um tratado sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam, olha quem? Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. É tarefa, meus irmãos, nossa. A pregação do Evangelho anda lado a lado com a defesa da fé. Ignorar um enfraquece o resultado do outro. Não, pastor, o importante é pregar o Evangelho. Será? Vamos tomar, por exemplo, a experiência da irmã Tainá. Eles vão lá, pregam o Evangelho, fizeram o seu trabalho como realmente era proposto. Vidas são ganhas. Talvez uma ou duas, ou 5, ou 10, ou 20, não importa, mas vidas são ganhas. E aí, não é o caso, tenho certeza, os pastores que estão lá, os obreiros, não têm nenhum conhecimento bíblico. E aí, com o passar do tempo, vamos supor, um é unitarista, o outro acredita em manifestações absurdas, o outro não acredita que a palavra de Deus seja inspirada. Meu irmão, eu não dou uma geração para todos os frutos dessa ilha estarem perdidos. Por quê? Porque não houve alguém que se levantasse e defendesse a fé. Isso é um cenário hipotético, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que os colegas lá são assim, não. Eu estou tomando uma sociedade, uma comunidade fechada, onde você tem poucas igrejas, mas onde a defesa da fé deve acontecer também. Aonde, meus irmãos, aquilo que nós cremos há 2000 anos tem que ser reafirmado, tem que ser defendido. Dentro da comunidade, da igreja local, mas também dentro da igreja como um lugar maior. Eu participo de diversos grupos nas redes sociais, é impressionante. De vez em quando a gente tem que aguentar esse mimimi de alguém que diz, não perde tempo com isso não, irmão, o importante é pregar o Evangelho. Mas se nós pregarmos apenas o Evangelho, o que é obviamente fundamental, mas não defendermos a palavra, o que vai ser ensinado àquele que se converteu? O que vai ser passado para aquele que se converteu? E é tão interessante, meus irmãos, que há plantado pelo inimigo nosso meio uma alergia na igreja evangélica à sã doutrina, à teologia, a um ensino apostólico. As pessoas compreendem erroneamente que teologia esfria a fé, que apaga o fogo do Espírito. Não! Teologia apaga fogo estranho,
Teologia, meus irmãos, não divide, teologia define quem é de Deus e quem não é, como o texto que nós estamos lendo aqui. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nos últimos dias, não sei nem se um deles vão assistir isso, mas houve uma avalanche de sabatistas que me adicionaram nas redes sociais. Tranquilo, está adicionado, não tem problema, mas vão ouvir a verdade. Que observar sábado não salva ninguém. E você não é obrigado a observar coisa alguma, porque você é livre pela graça em Cristo. Ponto final. Cristo já cumpriu, chegou ao cabimento da lei. Você não é mais obrigado. E de que não há nenhuma profecia depois de Apocalipse, e que Ellen White não é profeta coisa nenhuma. Pastor, mas aí vão lhe bloquear no Facebook. Eu estou tão preocupado. E lá meu compromisso é com likes ou compartilhar, meu compromisso é com a verdade da palavra de Deus. E o seu compromisso, meu irmão, deve ser o mesmo. Porque, queridos, entristece-nos ver que as editoras chamadas evangélicas publicam livros dos quais não se aproveita nem 40% do que é publicado hoje no Brasil. Já compartilhei com os irmãos a minha triste experiência de comprar um livro para presentear-me a mim mesmo, porque era meu dia de aniversário. E ter que ficar 30 minutos dentro de uma livraria para achar alguma coisa que prestasse. Justiça seja feita, a mesma livraria, isso já fazem quase 2 anos, no aniversário do ano retrasado, melhorou muito. Meu filho, inclusive, mandou para mim umas fotos, uns livros lá, já dando uma indireta. Eu falei, entendi, calma. Melhorou muito, mas na época, meu irmão, não tinha quase nada que se aproveitasse. Nada. E não vamos falar do mercado fonográfico, da parte musical. Aí é que a coisa está feia. Essa semana eu tive desprazer de conhecer a música Dá uma Bicuda na Cara do Cão. Eu não estou brincando. Esta é uma música real, gravada no meio evangélico. Conseguiram superar a idiotice de Sabor de Mel. Ontem, quando eu estava dando uma entrevista, eu disse para o irmão, pouco antes da minha entrevista, ele toca Restitui. Eu falei, isso deve ser Deus me testando. Aí eu falei assim, irmão já reparou que essa música tem tanta incongruência teológica que não dá nem por onde começar? Não sei nem onde eu começo. Nós somos uma geração que não tem senso crítico, que não julga as coisas, que não analisa as coisas. Através do quê? Do meu padrão? Do padrão batista? Não. Do padrão das Escrituras. Do mesmo padrão, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus julgou as tentações de Satanás. Olha, se você me adorar, te darei todos os reinos, blá, blá, blá. 2 palavrinhas. Está escrito. Pelo menos em português. 2 palavrinhas ditas por Jesus. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Cada uma das tentações, Jesus respondeu da mesma maneira. Deu para entender por que você está com esse papelzinho amarelo ou azul na sua mão? Por que se dá o trabalho de fazer isso? Porque, meus irmãos, se nós temos qualquer esperança de avivamento no Brasil, a esperança reside em uma nação evangélica que realmente volte para o Evangelho e para as Escrituras. Eu desafiei um colega que estava dizendo que eu estava sendo pessimista, que estava, palavras dele, vendo a realidade com óculos escuros. Eu falei, ok, então eu vou lhe mandar um pequeno questionário, faça anonimamente na sua igreja. Não precisa nem dizer que você, quantas pessoas você fez. Pegue uma amostra, 20, 30, 40 pessoas da sua igreja. Diante da amostra, ele chegou aos seguintes dados: 20% da igreja havia lido a Bíblia toda. 5% já ganhou alguém para Jesus. Mas a igreja dele está cheia. Não é grande, mas está cheia. Porque tem todo tipo de evento animadinho, estapafúrdio, nas palavras de Spurgeon, atraíram pessoas carnais, por meios carnais, por entretenimento, então estão tendo que continuar entretendo dentro da igreja, senão elas vão embora. Porque gente não regenerada, meus irmãos, não gosta disso aqui. Não gosta de oração. Não gosta de leitura bíblica, que é animação.
Quando ele viu, meus irmãos, o retrato da sua igreja, ele falou assim: retiro minhas palavras, o irmão está sendo até bondoso. Pois é. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos uma geração que gasta R$30 em um DVD ou num CD gospel, escrito com letras erradas, porque não pode ser com gospel verdadeiro. Mas se você fala para gastar R$30 numa conferência teológica, que foi o preço da nossa, tá caro. Quando estava no mundo, gastava 300 no abadá, mas quando se converte, não gasta 30 numa conferência. Este é o retrato dos nossos dias. Como nós mudamos isso? Julguem os espíritos segundo os ensinos por eles promovidos. Terceiro lugar, julguem as pessoas segundo suas respostas ao ensino da verdade e do erro. Você vai avaliar as pessoas conforme elas respondem àquilo que está sendo pregado. Versículo 4 a 6, nós lemos o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? Os falsos mestres. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Duas verdades importantes nesse texto, meu irmão, no versículo 4. Duas verdades importantíssimas quanto à nossa vitória sobre os falsos mestres e seus ensinos. Primeiro, ela é 100% segura. Não há nem o que comparar. A verdade está milhas acima do engano e da mentira e nunca será vencido por elas. Exemplo, a Reforma Protestante. 1000 anos de trevas. 1000 anos em que o Evangelho e a Palavra de Deus foi colocado cada vez mais de lado. Indulgências, bulas papais, falsos ensinos, acumulando a mentalidade de todo um continente, por que não dizer de todo o mundo, alcançado pelos europeus. Como é que isso tudo rui? Como isso tudo vem abaixo, meus irmãos, como se fosse um castelo de cartas? Como é que a estrutura religiosa que sufocou homens como John Huss, que sufocou homens como Wycliffe, que perseguiu milhares e queimou e crucificou outros milhares, como que isso cai por terra? Quando um homem se isola em uma casa para proteger a sua vida, e ele pega a sua Bíblia, ele pega o seu Velho Testamento hebraico, o seu Novo Testamento em grego, o que ele faz? Ele traduz para o alemão, para o vernáculo popular. E aí na imprensa, recém-inventada por Gutenberg, a primeira Bíblia é impressa. E a segunda, e a terceira, e a milésima. Isso começa a espalhar-se por toda a Alemanha. E o Wycliffe faz a mesma coisa que ele começou, outros terminam, e a Bíblia em inglês começa a se espalhar pela Inglaterra. E a Bíblia em francês, e a Bíblia em espanhol, e em holandês. O que derrubou, meus irmãos, o sistema religioso romano? Os príncipes protestantes? A política? Não. Nas palavras de Lutero, eu não fiz nada. As escrituras fizeram tudo. É o mesmo segredo, meus irmãos, hoje em dia. O que derruba o engano? O ensino da verdade. O que derruba o falso mestre? O ensino da verdade. É por isso, meu querido, que eu comentei há alguns dias, quantas vezes nós perdemos tanto tempo em algo que não tem mais como dar as costas, você pode não gostar, não tem jeito, mas redes sociais, mídia social é algo que não tem mais volta. Vai ser inclusive usado muito pelo anticristo no futuro, com certeza absoluta. Não tem volta. E hoje nós precisamos, irmãos, inundar a mídia social com boa literatura, com bons artigos, com bons ensinos, com boas palavras, com boas pregações. Você encontrou uma pregação boa no YouTube? Publique, compartilhe, mande para alguém. Junto com a foto do prato do seu almoço, que era impossível não compartilhar, compartilhe algo que possa alimentar a alma de alguém. Pastor, mas isso resolve? Irmãos, eu ficaria aqui até meia-noite dando para os irmãos os testemunhos de gente que tem sido alcançada nas mais diferentes igrejas e religiões através de coisas que estão encontrando na internet. Um pastor lá no sul, neopentecostal até a raiz do cabelo, fazia de todo tipo de mandinga espiritual neopentecostal que você puder imaginar. Não podia ver um pastor com um vidro de óleo na mão que ele já se metia embaixo para ser lambuzado. Você encontra o testemunho dele
no vídeo Confissões de um Neopentecostal, ou de um ex-neopentecostal. Ele ouviu uma única mensagem, chamada Uma Pregação Chocante, por Paul Washer. Uma única mensagem. E todo o castelo de mentiras ruiu por terra. Uma única mensagem. Recentemente eu tenho ajudado uma jovem em São Paulo a encontrar uma igreja bíblica que está saindo do engano da congregação cristã no Brasil. O outro jovem de Belo Horizonte pediu que eu fosse seu mentor, alguma coisa, o acompanhasse, dando instrução de o que ele deveria ler. Está saindo de uma igreja neopentecostal também, está procurando uma igreja. Um outro jovem de Dourados vai se casar agora e vai mudar para a capital em Cuiabá. E aquela vai ser a desculpa que ele estava procurando para encontrar em Cuiabá uma igreja saudável e não congregar mais na igreja onde ele estava, onde ele tentou durante 2 anos, mas viu que a igreja não quer nada, só quer reteté. Não dá certo, irmãos? Dá sim. Deus promove a ressurgência através dos seus meios, através do ensino da verdade. Segunda verdade desse texto, além dela ser 100% segura, porque ela dá certo, que ela combate o erro. Número 2, a fonte da nossa vitória não reside em nós, mas em Deus. O texto diz: felizes vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não só ele realiza o que ele quer, mas realiza por causa do que ele é em nós. Então, meus amados, quando você vai avaliar um pastor, um pregador como alguém que seja um pregador bíblico, que seja uma bênção, seja um homem de Deus, como você quiser chamar, na verdade você está avaliando o seguinte: Deus, pela sua graça, tem usado esse pecador. Deus, pela sua graça, tem usado esse homem. Porque provavelmente ele tem se anulado para que Deus possa fazer aquilo que ele quer fazer, através da pregação da sua palavra. Meio de graça para a sua igreja é a pregação da sua palavra. E o texto continua dizendo: eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. A origem dos falsos mestres é o mundo e tudo que nele há. E nós sabemos que em Cristo já temos vencido o mundo. Juntando ao versículo 6, meus irmãos, que diz: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Nós lembramos das palavras de Jesus, quando ele falava: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, por que os fariseus, meus irmãos, a maioria deles, com algumas exceções como Nicodemos, por que eles não ouviam o que Jesus pregava? Por que eles não atendiam? Jesus explica: vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são meus. Vocês são bodes. Se vocês fossem ovelhas, vocês ouviriam a minha voz. Ou seja, meus amados, meu papel e o seu é pregar o evangelho. Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos, e Ele vai trazê-los pela sua graça irresistível, através da pregação do evangelho. Da mesma maneira, quando nós defendemos a verdade, Deus vai usar esta verdade para resgatar os seus que estavam no engano. Essa semana nós conversávamos num fórum com alguns irmãos sobre uma determinada igreja, põe umas 30 toneladas de aspas aí do lado dessa igreja, que alguns falaram assim: poxa, mas eu conheci a Jesus a primeira vez aí. Mas a pergunta sempre é: você conseguiu ficar aí? Não. Quando eu comecei a ler a palavra, saí. E a Deus me levou até tal e tal igreja. E vários dando o mesmo testemunho. Por quê? Não conseguiram ficar no meio da mentira, porque eram chamados, escolhidos por Deus, e dessa forma, diz o texto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é do erro, meus irmãos, continuará no erro. Quem é da verdade será atraído pela verdade. Na sua peregrinação espiritual, com certeza você já bateu em diversas portas, não é verdade? Diversas religiões, talvez até diversas supostas igrejas. Mas em algum momento houve uma mudança na sua vida. Primeira mudança, o evangelho lhe alcançou. E em muitos casos você experimentou uma segunda mudança. A verdade lhe alcançou. É tão impressionante, meus irmãos, quantos irmãos em Cristo eu ouço dizer a seguinte frase: eu nunca ouvi isso. Pessoas que já estão convertidas há 1, há 2, ou há 3, ou há 5 anos. Mas quando começam a entender as doutrinas da graça, começam a entender a palavra de Deus, vem sempre com a mesma frase: eu nunca ouvi sobre isso. Por quê? Porque muita gente tem sido mantida nos currais evangélicos através do engano.
Muita gente tem sido mantida nas chamadas igrejas, às vezes sim, às vezes não são, através de coisas inventadas. Mas, meus amados, da mesma forma que eu creio, que em João capítulo 8, quando Jesus fala, e vocês conhecerão a verdade os libertará, ele estava falando primordialmente da verdade do Evangelho, mas ele também estava falando da verdade da sã doutrina. Que quando nós a conhecemos, nós somos libertados. Talvez você carregava peso antes, em cima de coisas que colocavam em cima de você. Você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, senão Deus não lhe aceita. Você tem que dar o dízimo, você tem que ofertar. Você tem religiosidade. Mas você tem ouvido falar sobre a graça de Deus e como ela lhe liberta, para que, se você vai dizimar, se você vai servir, se você vai fazer qualquer outra coisa, você vai fazer porque você ama. Me permita lembrar da ilustração que eu usei apenas alguns domingos atrás. Abraham Lincoln chega no mercado de escravos, completamente contrariado com isso, porque ele seria o presidente que libertaria os escravos dali a algum tempo. E no meio dos escravos sendo vendidos, ele vê uma jovenzinha, uma adolescente, grilhões nos braços, rosto triste. Ele vai até o mercador reconhece o presidente, e diz: eu quero comprar aquela jovem ali. Os papéis são lavrados, a propriedade nova de Abraham Lincoln é dada a ele. Ato contínuo, com a jovem ao lado, ele pega e manda fazer um outro documento, uma carta de alforria. Junta os dois documentos, entrega para a jovem e explica para ela: até alguns momentos você era uma escrava, eu lhe comprei e agora eu acabei de lhe libertar. A jovem tenta entender direito e pergunta para Abraham Lincoln: o senhor quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser agora? Eu posso ir para o lugar que eu quiser? Eu posso ser quem eu quiser? Eu posso estar com quem eu quiser? Abraham Lincoln confirma todas as perguntas dela. Então a jovem olha para ele e diz: então eu quero ir com o Senhor. Este é o verdadeiro Evangelho, em que você anda com Jesus. Há alguma alternativa para quem lhe libertou com tamanha graça? Há alguma coisa que o nosso coração pode querer mais? É assim, meus irmãos, que o engano da falsa doutrina e do falso evangelho não entra mais no teu coração. Porque alcançados e libertados pela graça de Deus, eu quero ser escravo deste Senhor. Eu quero ter cada dia da minha vida, eu quero cantar o velho hino: ah, se 1000 vidas eu tivesse, todas eu daria ao Salvador. Isto é graça. Isto é saber, meus irmãos, que o Espírito da verdade verdadeiramente nos libertou, verdadeiramente nos tirou de todos os grilhões, e até dos grilhões religiosos que talvez você mesmo tenha se permitido estar, para que você possa servi-lo de verdade, em liberdade, em espírito e em verdade. O discernimento das influências espirituais promove a comunhão em Cristo com os irmãos, que somos verdadeiramente livres. Oremos. Deus querido, como nós podíamos, ó Deus, estar no engano? Ó Deus, vem à minha mente, ó Pai, aquela experiência que eu tive em minha casa com aquele jovem, testemunho de Jeová, na minha porta. Ó Deus, como o meu coração ficou entristecido em ver aquele adolescente sendo enganado. Como o Senhor trouxe à minha mente, ó Deus, que poderia ser um dos meus filhos, batendo de porta em porta, tentando conquistar a sua salvação para um reino fictício. Quero pedir, ó Deus, nesse momento que o Senhor lembre aquele jovem do evangelho que ele ouviu ali naquela porta. Como seus olhos se arregalaram. Como ele não piscava, ó Deus, quando ele ouvia falar da cruz, do perdão de pecados, do sangue derramado, da graça de Deus em Cristo. Porque essa mesma mensagem, ó Deus, alcançou a cada um de nós. Muito obrigado, Deus.
Mas nosso coração, ó Pai, ainda clama por milhões de nossos irmãos, ó Deus, que estão embaixo de engano. E milhões, ó Deus, de eleitos que estão sendo enganados. Que Tu possas, ó Pai, espalhar a Tua palavra pelo nosso país. Que Tu possas, ó Deus, reavivar essa doutrina nos seminários. Que Tu possas reavivar essa doutrina nos púlpitos, nas escolas bíblicas dominicais. Ó Deus, que haja, ó Pai, um retorno à Tua palavra de forma maciça em todo o nosso país, para que nós possamos experimentar um avivamento de verdade, não um avivamento de festa de crente, não um avivamento, ó Deus, de evento do mundo mascarado como evento evangélico, não um avivamento, ó Deus, de louvorzão, um avivamento, ó Deus, de uma alegria superficial, mas um avivamento real, de arrependimento, de confissão de pecados. Um avivamento, ó Deus, que me leve a sentir compaixão pela pessoa que está ao meu lado, sofrendo às vezes fisicamente, tanto quanto espiritualmente. Um avivamento que me tire do meu lugar comum e me faça ser testemunha de Cristo. Porque, ó Deus, assim como o espírito do anticristo passeia por este mundo levando engano, mais poderoso é aquele que está em nós, o espírito da verdade com o qual nós pregamos, o espírito da verdade que estava em João Batista e anunciava: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, que estava em Jesus, que dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, que estava em Pedro em Atos 2, que dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O mesmo Espírito que preservou a tua igreja durante todos esses anos, que reavivou a tua igreja durante tantas ocasiões, é o Espírito que queremos clamar que esteja sobre esta igreja. Que venha, ó Deus, nos tirar do nosso lugar comum, nos levar mais perto de Ti. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.